Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um episódio do Fixa com a Gente, certo? E hoje teremos muita polêmica aqui, mas o objetivo é esclarecer. John, em briga de casal, em briga de marido e mulher... A gente mete a colher, o garfo, se for preciso a gente chama a polícia, a justiça, tudo. O que for preciso. Que for preciso. Isso que define o programa de hoje. Temos a participação de duas mulheres aqui que representam muito bem, certo, as suas atividades, né? Em primeiro lugar, a Coronel Camila Paiva, né? Coronel do Bombeiro, e a doutora Paula Lopes, que é advogada e diretora da Casa da Mulher Alagoana, certo? Uma casa que serve de abrigo a mulheres que são vítimas de violência doméstica, não é isso? De violência de forma geral, né, doutora? De violência de forma geral. Pronto. Gostaria de agradecer a presença de todas as duas aqui, certo? E vamos tratar desse tema que é tão importante, né? E que precisa de uma linguagem clara e esclarecedora, porque a mídia parece que não colabora muito, né, em divulgar as informações que são necessárias realmente para a população, não é isso, John? É isso mesmo. Só fazendo uma breve apresentação aqui, a Coronel Camila Paiva é alagoana, ingressou no Corpo de Bombeiro em 2002, Coronel. Exatamente. Né? Foi exatamente o primeiro ano em que as mulheres puderam concorrer à vaga de oficial da corporação. Já entrou quebrando paradigmas no primeiro ano, né? Pois iniciado, aprovado em primeiro lugar. Foi. Aos 19 anos de idade. Isso mesmo. E a formação foi aonde? Foi em Pernambuco, né? O Corpo de Bombeiros ele foi criado em 1947, né? E só em 2002 a mulher pôde participar do concurso, disputar, né, esse espaço que foram criados pelos homens e para os homens, né? Então eu fui da primeira turma que a mulher pôde concorrer ao concurso, fui primeira colocada no concurso, como a gente conhece, a 01, né? 01. E fui para Pernambuco, que aqui não tinha academia que formava oficial do Corpo de Bombeiros, né? E há um adendo, esse ano é o primeiro ano que estamos formando a primeira turma. Amanhã é a formatura militar da primeira turma de oficiais formada pelo Corpo de Bombeiros. Exatamente, em Solo Alagoana, em Arapiraca. E eu fui para Pernambuco, passei 3 anos lá, né? Sistema de internato, uma academia muito Caxias, que é a Academia de Paudalho. Terminei o curso também famosa Academia de Paudalho. Famosa Academia de Paudalho. E terminei o curso também como primeira colocada, e por causa disso eu fui promovida a tenente, né? Que é como diz a nossa legislação. E retornei para Alagoas, sendo a primeira oficial feminina aqui do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas. E aí, ao longo da minha trajetória, né, vivi várias situações em que eu não percebi à época, né, mas o quanto o gênero, ele influencia, principalmente na vida das mulheres. Então, muita misoginia, machismo, né, assédio, enfim. E comecei a trabalhar essa temática dentro da instituição, nas redes sociais. E aí tive a oportunidade de ser convidada em 2021 pelo então secretário de Segurança Pública para estar à frente de um setor dentro da segurança pública para tratar sobre essa temática, né, que não havia em lugar nenhum do Brasil. E aí a gente hoje está como chefe de políticas de segurança à mulher da Secretaria de Segurança Pública, trabalhando principalmente essas políticas de prevenção, né, fazendo essa integração com a rede para contribuir aí com a prevenção e combate à violência contra a mulher. E é algo que tem que ser combatido realmente e com efetividade. E eu acho que ninguém melhor do que uma mulher para estar à frente dessa frente de combate aí, né? Em 2016 também a senhora foi a primeira mulher a comandar, né, uma unidade operacional dentro do Corpo de Bombeiros, né? Isso. A gente comandou o grupamento de incêndio, né, que era o maior grupamento da região metropolitana. E eu me lembro que aí a imprensa fez toda uma divulgação, a primeira mulher a comandar a unidade operacional aqui em Alagoas e tudo. E aí os coronéis, né, alguns ficaram, não sei por que esse alarme todo, para que esse alarme todo só porque a Camila vai comandar a unidade.
E eu disse, eu sonho com um dia que a mulher ocupe o espaço de poder e não vire notícia, né? Porque a gente só Seja vive, um ato normal. a gente só vê virando notícia aquilo que não está no cotidiano, né? Ninguém vai noticiar que o seu João foi na padaria comprar pão, né? Isso. A gente só noticia aquilo que sai do comum. E eu espero chegar nesse momento em que uma mulher ocupe um espaço de poder e aquilo não seja notícia na mídia, né? Que aquilo seja algo comum. E a gente tem visto, né? Aí em Mato Grosso agora foi a comandante-geral de lá, a secretária de Segurança Pública, foi nomeada uma coronel, mulher para estar à frente da pasta, principalmente nessas áreas em que são majoritariamente ocupadas por homens, né? Sem Sim. dúvida. Inclusive, citar também o DF, que já teve uma comandante-geral, né? E isso tanto do Corpo de Bombeiros isso. quanto da Polícia Militar, né? E a gente vê cada vez mais avançando nesse sentido, porque, como eu digo, né? Eu sou uma prova viva dessa construção de um sistema em que os homens sempre ocuparam os espaços de poder, né? E hoje ainda é assim. Se a gente olhar para a nossa sociedade, se a gente olhar para os cargos, né, que detêm esse poder de decidir sobre a vida da população, são ainda os homens, né, que ocupam na política, no judiciário, enfim, todos eles, a maioria são homens, e existe um nome para isso, né, que é o sistema patriarcal. E eu sou prova disso porque por 55 anos a mulher não pôde nem ocupar esse espaço na instituição a qual eu pertenço. Isso. Então, a gente vê que é uma busca. E na Polícia Militar, aqui de Alagoas, né, infelizmente, vai fazer 200 anos a polícia e nunca nenhum oficial combatente são aqueles que comandam a instituição, nunca nenhum oficial combatente chegou ao último posto na ativa. Elas só são promovidas para ir para a reserva porque não vão ocupar aquele espaço, né? Aquele nicho de influenciar nos rumos da corporação. Então, a Polícia Militar de Alagoas vai fazer 200 anos e nunca nenhuma mulher ainda chegou nesse cargo. Eu fui a primeira, né? Sou a única, sou do Corpo de Bombeiros e isso é, mais uma vez, né, a amostra de que é uma construção social, porque com certeza, né, você que é da instituição, sabe quantas mulheres competentes, comprometidas passaram pela instituição. Não é porque não existia mulheres que pudessem ocupar esse cargo, mas que realmente aquela... né, É força de vontade mesmo. Exatamente. E em 2023, a senhora foi promovida ao último posto da corporação. Antes da senhora, nenhuma em atividade? Não, como eu Foi sou a a primeira. oficial mais antiga do bombeiro, né? Então eu também fui a primeira a ocupar, né, o último cargo, o último posto da nossa corporação. E por enquanto, né, dentro das oficiais combatentes, sou a única ainda, né? Ok. Feita a apresentação da Coronel Camila, John, eu gostaria de passar agora para apresentar a doutora Paula Lopes, a qual eu já conheço pelas nossas interações lá no Tribunal de Justiça, né, doutora? Doutora Paula Lopes é advogada e atua no sistema de justiça ligado ao Tribunal de Justiça de Alagoas, né? Tornou-se diretora, coordenadora da Casa da Mulher Alagoana, né? Que é um equipamento estratégico do judiciário para combater essa violência de gênero, né? E aí eu pergunto à senhora, como que foi a formação? A senhora vem do SESMAC, é da UFAL, de onde foi a formação? Bom, eu estudei no SESMAC, mas a minha formação veio do movimento popular, do movimento social, do movimento de mulheres, do movimento estudantil. Então, antes de entender que eu era feminista, primeiro eu entendi que havia desigualdade social no nosso estado. E aí eu organizava a luta do movimento estudantil, eu organizava as greves e a partir daí, quando eu entro na faculdade, em 2003, e eu estou na faculdade, há uma discussão sobre a Lei Maria da Penha. E em 2006, quando ela é aprovada, e esse ano é importante a gente lembrar que a Lei Maria da Penha faz 20 anos, completa 20 anos. Eu estava na faculdade nesse período, então eu acompanhei essa transformação, que é uma transformação não apenas cultural, mas também do nosso entendimento de mundo, né? Porque eu sou de uma geração que cresceu, como a Camila falou,
entendendo que assédio e importunação eram coisas normais, cotidianas, rotineiras. E a gente partiu, através da Lei Maria da Penha, passando a ter outras leis que acompanham esse entendimento de que o corpo da mulher é dela, de que ele precisa ser respeitado e que a mulher é um ser humano, né? Que incrível, a mulher é um ser humano. E por isso ela tem direito à vida e ela tem direito à opinião e a dizer não. Isso. Então, parece simples, né, quando a gente fala assim. Mas eu sou dessa geração que passou por essa transformação, que teve que estudar e realizar o direito na prática. Então, a minha advocacia, e eu montei o primeiro escritório jurídico aqui do Estado, que era somente para o atendimento a mulheres, em 2006. E esse escritório, que a gente chamou de Escritório da Mulher, ele era justamente esse trabalho, né, de acolher as mulheres de forma diferenciada, porque o direito das mulheres ainda naquela época não era algo tão desenvolvido quanto é hoje, e ainda precisa crescer ainda mais. E o entendimento de que algumas questões, como por exemplo, hoje a gente tem um protocolo de gênero, que faz com que a mulher, durante a audiência, ela não seja revitimizada, mas antes não tinha. Então, a gente teve que enfrentar todos esses percalços para a transformação e o entendimento de que os direitos das mulheres precisavam ser reconhecidos como direitos, que nós, mulheres, precisávamos ser reconhecidas como seres humanos e como pessoas com capacidades iguais às dos homens, né? Perfeito. Talvez a gente não tenha a questão da força física, Sim. e tudo bem, né? A gente não precisa carregar um saco de cimento nas costas, como Muito muita bem. gente vai Que falar, vale... né? Mas nas nossas capacidades intelectuais, Isso. nós estamos no mesmo patamar. Agora, o que é que falta? Oportunidade, né? Mais oportunidades e também acabar com a violência, porque a violência é o que para a mulher, o que trava, o que atrasa, né? É o que faz com que ela não seja reconhecida nessas habilidades, nessas capacidades. Então, eu sou dessa geração. Eu não sou da geração que vai ser muito legal quando minha filha tiver. Não, eu sou da geração que quer que aconteça agora. O que eu estou vivendo agora, estou sofrendo as violências agora, estou vivendo esse mundo agora, então eu quero que as coisas sejam transformadas a partir de agora. Sem dúvida. Perfeito. E existem alguns questionamentos, né, John, que são muito relevantes para a gente. Quer começar? Eu queria perguntar se a violência contra a mulher ela tem aumentado ou se é a mídia, o acesso Os casos à que informação que está aumentando. Porque há uma impressão de que aumentou, né? Todo mundo está com esse entendimento. E realmente aumentou. Quando a gente vai para os dados, ela aumentou. Alguns crimes, como, por exemplo, a violência psicológica, os crimes que são ditos invisíveis, né? Que são aqueles que acontecem sem deixar uma marca física. Sim. Esses aumentaram. Há também uma questão que, por exemplo, antigamente, alguns crimes não eram reconhecidos como crime. E é preciso a gente partir do entendimento de que há uma questão cultural que precisa ser considerada. Ou seja, se você aplica uma política pública hoje, ela só vai ter alguma resposta concreta para você daqui a 10 anos. Sim. Então, se eu aprovo a lei de importunação... É muito lento. Aprovo a Lei Maria da Penha em 2006, eu só vou ter uma resposta para a lei a partir de 2016. Aí é que eu posso considerar. Se eu aplico a lei de importunação sexual, assédio, enfim, em 2018, eu só vou ter uma resposta para isso em 2028. Então, agora que a gente está colhendo os frutos disso, para além disso, a gente acabou de viver e ainda estamos vivendo uma onda de ódio, de desprezo à questão da mulher, né? A condição de ser mulher. E aí o ódio, a misoginia, o desprezo, ele faz com que a gente tenha essa intensificada da violência dos homens contra as mulheres. E é muito específico. Então, o crescimento dos grupos Red Pill, é o crescimento de grupos de misoginia, é o crescimento da machosfera, que são aqueles grupos, né, através de WhatsApp, em que eles fortalecem a misoginia e criam um ambiente em que os homens se sentem à vontade para praticar crimes. Então, esse tipo de comportamento, e a gente vai ter uma pesquisadora que vai falar especificamente sobre isso, que é a Valesca Zanello,
ela chama essa pesquisa de A Casa dos Homens, que são ambientes em que os homens vão se sentir à vontade, geralmente através do WhatsApp e dessas redes sociais, em que eles vão falar sobre crimes contra as mulheres, praticar crimes contra as mulheres, vão organizar crimes contra as mulheres, como, por exemplo, o linchamento virtual, e eles vão se sentir à vontade dentro disso. E eu não estou falando de homens mais velhos, eu estou falando de homens jovens. Quando a gente vai para os dados, a maioria dos homens que cometem violência contra as mulheres, e esses dados que eu estou trazendo são alagoanos, mas também refletem o que o Brasil tem. Sim. Do Observatório de Igualdade de Gênero, que nós temos aqui, ele traz que a maioria dos crimes contra as mulheres acontecem de homens de 15 a 35, de 18 a 35 anos. Então, de 18 a 35 anos, eu tenho homens relativamente jovens que estão se relacionando com mulheres e que ainda vão se relacionar durante muitos anos com outras mulheres. É preciso fazer algo, né, para diminuir essa violência. Sim. E trabalhar com os homens no sentido de reeducar ou educá-los para entender que a violência não é o melhor caminho. Perfeito. Quer colocar alguma coisa? Eu complemento ainda, né, que se a gente parar para pensar que na época da minha mãe, em mais ou menos 1960, 1970, a mulher ela não tinha direito ao pedido de divórcio, a mulher não tinha direito. Sim. Nem a viajar sozinha, né? Então, aquela mulher, ela vivia numa situação de simplesmente ser submissa e obediente ao marido. Então, o homem, ele tinha sua vida, né, a sua liberdade sexual mesmo dentro do matrimônio. E a mulher, ela foi ensinada, né, aquelas questões de que a mulher sabe edificar a sua casa, que a mulher ela é obrigada a aceitar tudo para lutar pela família, né? Então, às vezes as pessoas dizem, é bom era antigamente que os casamentos duravam 40, né? 50, 60 anos, né? Mas a que preço, a que custo? Elas oprimidas, né? Então, hoje em dia, a gente vê mulheres que estão entendendo que elas podem decidir pela sua vida, pelas suas escolhas, se querem permanecer ou não. E os homens, eles não foram ensinados, né, como a doutora Paula falou, a lidar com a frustração, porque sempre as mulheres foram colocadas no local da prateleira e os homens de poder escolher, né? Há mais ou menos 100 anos atrás, a mulher, ela ia casar com um homem, ia dormir todos os dias com esse homem, ter relação sexual com ele, ter filhos, passar o resto da vida com esse homem, ela não podia nem escolher quem era esse homem, porque era o seu pai que escolhia. Então, o que acontece é que a mulher, quando ela começou a entender que ela pode escolher a sua vida, o homem que foi acostumado por tantos anos a ser o dono da mulher, a ser a propriedade dele, hoje ele não sabe lidar com essa frustração de perder a mulher. Então, você vê muitas vezes que até os números de feminicídio seguido de suicídio têm aumentado. Sim. Por quê? Porque os homens, eles começam a colocar o valor sobre ter a propriedade sobre a vida da mulher mais importante como o valor da própria vida. Então, se você não vai ficar comigo, você não vai ficar com mais ninguém. Então, eu também enxergo que esse ponto, ele tem potencializado, porque o homem ele era acostumado a ser só obedecido, a mulher está lá e não colocar, não quero mais permanecer no relacionamento, até porque ela nem direito a pedir o divórcio tinha. Então, perfeito. Hoje em dia, as mulheres estão também buscando a sua emancipação e os homens não estão sabendo lidar com essa frustração, com a rejeição. E como a doutora Paula falou, é preciso educar e ensinar esses homens também a lidar com isso, de que a mulher não é propriedade dele, né? Algo que seria tão simples. Não quer mais, cada um siga o seu caminho e pronto. Mas, infelizmente, existe uma carga cultural, social, que faz com que o homem prefira tirar a vida da mulher do que perder a propriedade sobre aquela mulher. E a senhora acha que o sistema protege essas vítimas ou eles ainda deixam a desejar? Ainda as deixam vulneráveis. Deixam vulneráveis. Com certeza, porque, como eu disse, é algo muito novo. Até a gente entender, porque como essas mulheres não tinham voz, né, como era aceitável, como é que em 2024, 2 anos atrás, o STF teve que decidir que não podia mais se usar o argumento de legítima defesa da honra. Sim. Para justificar o assassinato de uma mulher. Então,
como é que em pleno 2024 tem que vir a Suprema Corte dizer que, não, a honra do homem não é mais importante do que a vida da mulher. Então, isso mostra que o direito das mulheres, ele é muito recente. Então, ainda faltam muitas lacunas, né? Então, a mulher, ela era privada de ter o seu próprio sustento. Então, a mulher não podia trabalhar, a mulher não podia estudar, a mulher não podia votar, a mulher não podia dirigir. Então, e foi uma luta para que a mulher chegasse a esse ponto, né? Então, eu sempre gosto de falar sobre o movimento feminista porque existe muita desinformação sobre o movimento feminista, né? Porque o movimento feminista é um movimento de luta por equidade de direitos, porque a gente não quer ser igual aos homens, porque nunca seremos, né? Porque se fosse para a gente ser igual aos homens, não precisava ter mulher, era todo mundo homem. Nós não queremos ser iguais aos homens, né? Nós queremos lutar por equidade. A equidade, ela leva em consideração as diferenças. Então, o que a gente quer? A gente quer ter as mesmas oportunidades, a gente quer ter o mesmo respeito, a gente quer ter os mesmos direitos, a gente quer poder sair à noite e não ser estuprada, não ser assassinada e não ser colocada na gente a culpa por ter sofrido um crime. Então, o homem, né? Qual é o homem que vai sair na rua? Eu vou botar essa roupa e eu vou passar ali e vai passar alguém, passar a mão na minha bunda, como aconteceu, né, da mulher na bicicleta, passou o homem no carro, passou a mão na bunda da mulher, a mulher caiu da bicicleta, passando no carro, capaz de matar a mulher atropelada, porque simplesmente o homem achou que tinha o direito de acessar o corpo dela. Então, os homens não se preocupam com isso. E muitas vezes eu digo, não é nem intencional, mas é uma realidade que vocês não vivem. Então, assim, inclusive quero até parabenizar, porque é importante os homens se envolverem, Sim. os homens entenderem, os homens participarem, trazerem essa discussão. Porque como é uma coisa que eles não vivem, eles não passam, né? E que todas as instituições que existem no mundo hoje foram criadas pelos homens, todas as regras sociais, todas as religiões, os livros sagrados, as traduções, tudo foi de acordo com a visão masculina. Então, é lógico que ali vai ter a visão dele, o que é afeto a ele. Então, se a gente não trouxer essas discussões à tona, a gente não vai trazer esse esclarecimento para a população, para aquele que está em casa, brincando, em casa, mas está vendo uma dinâmica familiar entre o pai e a mãe, e mesmo sem você dizer nada, para ele a percepção é que a autoridade da casa é o meu pai, quem manda na casa é o meu pai, a minha mãe é que serve. Meu pai, o dia chega no trabalho e meu pai senta no sofá e diz, ajeita o meu jantar ali, olha, limpa que o menino está todo sujo. E o homem está lá, e a criança que está naquela casa, ela vai ter essa percepção. Perfeito. Eu acho que o homem que tem essa visão, né, ele não conheceu uma pessoa como Dona Yara, que é minha mãe, certo? Que manda no Dr. Marcelo, certo? Não conheceu nem a Dona Lúcia, que é minha esposa, certo? Que quando eu chego... Botou na linha, que botou na linha. Mas é uma questão de equidade, não é isso, doutora Paula? É uma questão de equidade. Agora imagine, 2024... Precisou chegar a 2024 para tanto assunto importante, a Suprema Corte ter que dar uma decisão de que a legítima defesa da honra não é válida mais? É como uma questão de salário. Isso é uma coisa tão óbvia. Como é que um homem ou mulher desempenham a mesma função? E recebe. E tem que ter uma lei para dizer, se eles desempenharem a mesma função, eles têm que receber igual. Isso Absurdo. É uma obviedade. E outra, ainda existiram parlamentares e mulheres contra a lei. Então, assim, é para a gente ver que o buraco é muito mais embaixo, né? É muito profunda a raiz de tudo isso. E a gente vive isso, né? Vendo isso por aí, mas não tem esse nem conhecimento de refletir, profundo, né? de refletir sobre isso. Então... Isso mesmo. E agora sabe o que eu acho? Aí eu vou opinar tanto como leigo, como de uma forma muito sincera aqui. Eu acho que a pessoa se preocupa mais com o estereótipo do feminismo, do movimento feminista, do que com as causas em si. É porque a mulher tem um sovaco cabeludo, certo? Tudo mais, não sei o quê. Entendeu? Do que a causa em Fale si. não, isso senão eu vou ter que mostrar o meu sovaco aqui pra todo mundo. O meu não é não. Eu sou feminista, mas Nós somos feministas. Eu gosto de andar no laser. Surpresa! Mas assim, isso é interessante. Porque... E assim, eu quero até falar uma situação
que eu já fui essas mulheres que criticavam outras mulheres que criticavam o movimento feminista radical, né, que a gente fala radifem, que existe realmente mulheres no movimento feminista que a gente chama que é o movimento feminista radical, que elas expressam de uma forma realmente mais incisiva. Para impactar. E eu já fui uma de criticar essas mulheres, até eu começar a trabalhar com a violência contra a mulher, né? Até eu ver casos de uma menina de 6 anos que foi estuprada dos 6 até os 10. 10 anos ela estava grávida e teve que fazer um DNA para ver se o pai da criança era o avô, um tio ou um primo, porque ela era estuprada por todos eles. Então, imagine se essa menina, quando ela crescesse, ela odiar homem. Se para ela quiser matar o primeiro homem que vem na frente dela, se ela quiser deixar o cabelo no sovaco, se essa mulher quiser sair gritando na rua com os pés de fora, quem vai ser a gente para julgar? Então, muitas vezes, a gente não sabe a dor e a opressão que essas mulheres se passaram, e essa é a forma que elas estão ali para colocar para fora aquela dor. Então, mas o movimento feminista não se resume a isso, né? O movimento feminista, ele é muito mais amplo. Então, a gente precisa realmente entender, estudar, compreender. E eu, para estar hoje nesse lugar, né, para estar do lado de cá, eu precisei passar por várias violências, né? Então, eu sofri muito. Eu entrei em depressão, eu quase morri, para eu poder estudar, entender e saber que tudo aquilo era fruto de um sistema e de uma cultura. E de se desvencilhar da culpa, né? Porque vem agregado. Exatamente. Né? Aproveitando esse bate-papo aqui, para a gente explicar para o povo, né? Porque todo mundo sabe o básico, né? Então, queria que a doutora Paula explicasse para a gente, para as pessoas que acham que a mulher que sofreu a violência, ela vai apenas fazer um boletim de ocorrência. Queria saber quais os passos, o que é que a senhora orientaria essas mulheres. Vamos lá, para a gente deixar essa mensagem para essas lindas mulheres brasileiras. Não, assim, não tem uma fórmula mágica, também não é uma fórmula de bolo, né? Sim. Uma receita de bolo, como dizem. Quando a violência acontece, isso vai partir de cada mulher. A gente, assim, o que a gente deseja é que ninguém sofra violência para a gente não precisar chegar a essas situações. Certo. Mas a mulher que sofre violência, e aí isso vai partir do momento que ela decide. E é importante a gente falar sobre a autonomia da mulher, porque muitas vezes a gente diz, fulana sofre violência e não faz nada, né? Isso. Ela é uma safada, ela gosta de sofrer violência porque ela continua com ele. Então, assim, ninguém vai sustentar aquela mulher nem viver a vida dela. Então, cada pessoa tem o seu momento de ter essa decisão e decidir romper ou não. Eu parto da minha história, você parte da sua, ela parte da dela e da dele. Então, cada pessoa conhece a sua própria realidade. A mulher que passa por situação de violência, e ela pode passar por vários tipos de violência, e aí eu vou citar a mulher que é diversas vezes humilhada, às vezes humilhada na frente dos filhos, às vezes humilhada na porta do trabalho. Isso também é violência, né? Quando quando o próprio parceiro, ele diminui a autoestima dessa mulher, ele confunde ela, fazendo com que ela, mesmo vendo a traição, ele diga a ela que aquilo não é real, que ela está imaginando coisas. É louca. Né? Ou quando ele xinga ela com frequência, ou quando ele diz que ela não é capaz de algo, como a mulher que, depois que tem filho, quer retornar aos estudos e ele insiste que ela não é capaz, que ela é burra, que ela não vai aprender. Tem as violências físicas que, de alguma forma, causam mais impacto na sociedade porque são visíveis. Então, tudo aquilo que machuque, né, a sua integridade física, sua integridade corporal. Então, tapas, chutes, empurrões, queimaduras, trancar essa mulher, deixar ela trancada. Agressão. Tem as agressões verbais também. Psicológica, tudo, né? Tudo, E tem as violências sexuais, que para algumas pessoas é considerado mais grave, mas também depende do contexto, porque a gente sempre imagina a violência sexual como uma mulher que está na rua e, de repente, chega um desconhecido e vai cometer uma violência sexual contra aquela mulher, que eu não posso falar a palavra aqui, porque senão vai ser cortado. Isso. Mas a gente providencia um pi. A gente não imagina... Eu já falei. Mas a gente... falou. Mas a gente não imagina que a mulher que está casada e que ela não quer ter relação sexual, ela pode também sofrer a violência sexual do próprio marido. Nossa. Porque ter relação sexual não é uma obrigação conjugal. Não tem. Parece uma coisa da Idade da Pedra, em né? nenhum lugar. Exatamente. Porque
o ato sexual, ele é consentido por 2 pessoas. Se for com 2, né? Sim. Se for com 2, tem que Só ser briga consentido 2 quando pelas 2 duas. quer. Exatamente. Então, muitas vezes, as mulheres estão em situações que elas se sentem obrigadas. Ou quando esse homem chega bêbado, ou quando ele é usuário de droga e ele força a mulher, ou quando essa mulher, ela toma medicação e ela apaga durante a noite, e o parceiro mantém relação sexual com ela apagada, ou ela dormindo, e às vezes até filma. Então, assim, a gente já recebeu diversas situações. Relatos, né? Relatos. E aí, a gente, como Casa da Mulher, como serviço de atendimento a essas vítimas, a gente vai explicar o que é crime e o que ela pode fazer diante disso. Então, ela tem ali a parte da denúncia, que ela pode registrar o boletim de ocorrência, né? Caso ela não queira registrar, mas precise de acolhimento ou queira dar fim a essa relação, a gente também vai fazer os procedimentos, encaminhar para a Defensoria Pública, encaminhar para uma casa-abrigo, requerer o aluguel social, caso ela não tenha para onde ir, fazer um trabalho de encaminhamento e articulação para que ela vá para uma casa de parente ou para que ela consiga ficar na casa. Então, todas as possibilidades a gente vai ofertar, né? Diante das nossas condições também, que não são as mil maravilhas, mas que a gente tem algumas. As ideais, né? Vamos dizer exatamente. Assim. Então, a gente vai ofertar isso à mulher. Se a mulher vai fazer ou não, isso é uma decisão pessoal dela. E a gente precisa respeitar essa autonomia. Se ela vai denunciar e daqui a uma semana ela vai voltar para ele, isso também é uma decisão dela. Perfeito. Nós, como sistema de garantia de direitos, né, nós estamos para prestar esse serviço, porque tem lei, porque tem política pública, não é a perfeita, não é a ideal, mas temos. Então, nós ofertamos o que nós podemos, né? Porque a nossa ideia é justamente trazer essa mulher que está em condição de violência, e aí algumas pessoas vão chamar de vítima, nós vamos dizer que essa mulher está em condição de violência, ou que ela é uma sobrevivente da violência. E falar sobre isso é importante porque a mulher, ela não pode carregar esse estigma de vítima a vida toda. Ela passou por uma situação de violência, mas aquilo não define quem ela é. Ela pode prosseguir e ela pode mudar. E isso é o mais importante. Essa é a mensagem que a gente sempre quis passar para as mulheres. Que há uma forma de fazer, que há como sair da situação de violência e há como reconstruir essa vida. Porque a mulher que chega no serviço, ela chega com a baixa autoestima, ela chega sem acreditar nela mesma, ela para de sonhar, ela perde o que a gente tem de mais importante no ser humano, que é a nossa subjetividade, a nossa capacidade de acreditar em nós mesmas. Então, a violência contra a mulher, ela faz isso. Ela tira o brilho do olho daquela mulher. Ela não acredita nela. Porque a violência ela é tamanha que ela diminui a autoestima dessa mulher a ponto de que ela não sabe mais se ela está vivendo ou sobrevivendo. E é justamente isso que a gente tenta fazer na Casa da Mulher. A gente quer reconstruir a autoestima dessa mulher e fazer com que ela perceba que há uma saída contra a violência. Perfeito. Esse é um dos problemas secundários, né? Que é a dependência financeira, a dependência emocional de estar ali dentro daquela casa que ela julga ser o lar, mas é uma casa de horrores, né? Para quem está sofrendo a violência, é um local de horrores, né? Exatamente. Mas tem uma coisa dessa coisa de casa e lar, né? A violência contra a mulher acontece no espaço da casa. Mas necessariamente essa casa talvez não seja um lar. Porque o que é o lar? É o local, é o asilo em que você se sente em paz e confortável. Se eu sofro, seguro, se eu estou num lugar que é uma casa, mas que quando eu estou dentro de casa eu sinto medo, pavor, né? Eu não tenho condições de viver ali, talvez aquilo não seja um lar. Perfeito. Sem dúvida. E muitas vezes até essa mulher ainda se sente, passando por tudo isso, ela ainda se sente culpada. Né? Porque o agressor, ele faz ela se sentir culpada, né? Dizendo, eu faço isso por sua causa, você por tem causa sorte disso. de me ter, né? Ninguém vai lhe querer. Se eu lhe deixar, quem vai querer uma mulher feia, acabada e como, exatamente, como a doutora Paula disse, né? Assim, ele desestrutura tanto emocionalmente aquela mulher, psicologicamente aquela mulher, que ela não tem forças para sair. Então, muitas vezes a gente vai ouvir as pessoas julgando. Tem mulher que gosta de apanhar, já aconteceu comigo.
comigo, né? De eu dar uma palestra, né? E uma das pessoas que estavam lá, que era um bombeiro militar, falou: ah, mas coronel, tem mulher que gosta de apanhar, porque tem uma fulana lá que ela apanha toda semana e ela não sai de casa. E aí uma bombeira que também estava na palestra falou: fulano, você fala isso porque você nunca passou. Porque eu me lembro de quando meu pai ia chegar final de semana em casa, a gente corria pro banheiro, eu e meus irmãos, com medo dele ter bebido e ele bater na gente. Eu me lembro de um murro que ele deu no nariz da minha mãe, que fraturou o nariz, a minha mãe ficou toda ensanguentada. Eu me lembro de uma surra que o meu pai deu na minha mãe, que ela ficou no chão, toda ensanguentada, fraturada, e pegou a gente e levou para casa do meu avô. E quando chegou lá, o meu avô disse: filha viúva, eu aceito de volta em casa. Desquitada não, volte pro seu marido. Nossa, Então, quando mãe. você não tem apoio nem das pessoas mais próximas, a gente não sabe o contexto de nenhuma mulher, né? A gente não sabe o contexto. Por que aquela mulher está na violência, está sofrendo aquela violência. Então, a gente não pode julgar, como a doutora Paula falou, a gente está ali para ser uma rede de acolhimento, de enfrentamento, para orientar, para fortalecer aquela mulher, para disponibilizar, né, um apoio jurídico, para que ela entenda quais são os seus direitos, um apoio psicológico, para que ela se refaça emocionalmente, psicologicamente. Mas nenhuma mulher gosta de apanhar, ninguém gosta de apanhar. Né? Se ela está naquela situação, existe todo um contexto que as pessoas que não estão ali, elas não sabem. Ainda Então, vão julgar, né? E ainda vão julgar e ainda colocar a culpa na mulher, né? Quantas vezes a gente vê: ah, mas o meu marido fez isso, mas o que foi que você fez? Né? Como se existisse qualquer tipo de justificativa por qualquer atitude que ela tivesse. Né? Mas isso, né? Isso daí é histórico, né? Me permitam até abrir uma parêntese só para comentar, né? Porque eu sempre falo isso nas minhas palestras, porque quando a gente vai estudar, né, alguns ensinamentos, porque a maioria da população brasileira ela é cristã, né? Sim. E a gente aprende, né, ou na igreja, ou na catequese, ou na escola bíblica, né, quem foi a culpada pelo pecado, né, por que a morte veio ao mundo, né, porque o preço do pecado é a morte. Então, quem foi a culpada? Quem comeu a maçã primeiro? Pois e quando Deus chega... E foi orientada a não fazê-lo. E quando Deus chega no Éden, Adão, a primeira coisa que Adão diz é assim: a mulher que tu me deste comeu do fruto e me deu, por isso que eu comi, né? Porque ele estava lá inocente, né? No Éden, lógico, brincando com os animais, com as plantas, e a Eva que caiu na tentação. E ele diz assim: a mulher que tu me deste. Ele já botou a culpa em Deus. Você que me deu. E na Eva. E isso é tão profundo que hoje a gente vê reverberar até hoje, porque a mulher é estuprada, mas de quem é a culpa? É da mulher que estava bêbada. É da mulher que estava com roupa curta. Da mulher que estava andando sozinha de noite. E eu sempre faço essa pergunta: se eu hoje saísse, né? Hoje é quinta, né? Se eu hoje saísse para uma festa, ficasse bêbada, trêbada, né? E 3 horas da manhã pegasse um Uber e chegasse quase, né? Cambaleando para entrar no Uber, e ele me visse lá atrás, quase desacordada, me estuprasse, me jogasse na rua, o que é que a gente mais ia ouvir amanhã? Né? Será que a gente ia ouvir: rapaz, vocês viram que absurdo, um Uber pegou a mulher totalmente vulnerável, estuprou a mulher, jogou na rua? Ou ia dizer: menina, vocês viram aquela Coronel Camila? Que louca, ficou bêbada, menina, tem as imagens, ela saindo, cambaleando, não se aguentava em pé, pegou um Uber sozinha 3 horas da manhã, ela estava querendo o quê? Agora, para vocês verem como a sociedade ela fica mais indignada com o comportamento de uma mulher bebê do que de um homem violar o corpo da mulher. Então, são tantos ensinamentos, tantas histórias, tantas, né, representações que a gente ouviu tanto ao longo da nossa vida, que ela até hoje reverbera nisso, que até quando o homem erra, a culpa é da mulher. E eu fico mais impressionado com os dados que a doutora Paula trouxe aqui, de que esses fatos têm sido recorrentes entre pessoas de 15 a 35 anos, porque a gente imagina, por exemplo, eu tenho 48, fazer 48 anos agora, e aí o que acontece? A gente amadurece e começa a perceber o mundo de uma outra forma, e acha que as novas gerações vão estar melhores do que... Vai evoluir em relação a gente, né? Exato. E aí a gente começa a ver tantos casos, muitos deles aparecendo por conta da publicidade que se dá, né? Da notícia chega mais rápido hoje em dia. Mas o fato de continuar, talvez a mesma quantidade ou mais do que existia no passado,
Isso daí é preocupante. O que é que está se fazendo dessa geração? O que é que está se colocando na cabeça dessa geração para que esse comportamento esteja cada vez mais presente na sociedade, né? E a gente junta, né, aquilo que a doutora Paula falou, né, que é justamente essa expansão da rede social, em que as pessoas têm toda a liberdade de falar, de expor o ódio, o desprezo à mulher, né, essa misoginia, como também a gente vê que pelo fato de que muitos homens não sabem lidar com a frustração de serem rejeitados, eles encontram ali um abrigo, dizer, a minha vida não deu errado por causa de uma mulher. Então, as mulheres, elas tiram a gente do foco, né? Eu vi um desses que estão aí, Red Pills, eu não sei bem o nome dele, acho que é Ryan, alguma coisa assim, e ele diz assim, um amigo meu disse que a esposa é nada mais do que uma mãe que a gente pode comer. Nossa, mãe né? do céu. Porque ela tá ali para lhe servir, ela tá para lavar sua roupa, para fazer sua comida, para estar à sua disposição, mas a gente pode ter relação com essa mulher. Então, ela é uma mãe que a gente... Então, imagine que esses jovens, né, que antes eles, né, no inconsciente coletivo, eles é que escolhiam as mulheres, né, e hoje eles se sentem, você vê uma mulher dizer um não e ser esfaqueada, a mulher dizer que não quer um relacionamento e um homem tentar beijar ela numa festa, um homem quebrar uma garrafa e furar a mulher porque ela disse que não. Então, os homens, eles não estão sabendo lidar com essa frustração e encontram abrigo nesses discursos. Então, isso realmente é muito preocupante e precisa ser trabalhado nas famílias, né, nas casas, e que todos, homens e mulheres, tenham essa percepção de que isso leva, sim, a uma sociedade mais violenta contra a mulher. Isso. Ainda com relação a essa questão da bandeira, do feminismo e tudo mais, que, de certa forma, existe uma resistência por parte de muitas mulheres também, né? De levantar essa bandeira, né? Porque, assim, eu fico imaginando uma pessoa dessa assim, e aí a gente tem como exemplos aquele maníaco do parque, né? E aí depois você percebe que aquele cara está sendo cobiçado por pessoas mandando mensagem para iniciar relacionamento com uma pessoa, certo? Quanto mais na prática de crime também, né? Outro exemplo que não colabora em nada, né? São aqueles bailes, né? Funk. Isso. Com as letras que depreciam a mulher. E a romantização da violência, né? A romantização da violência. Então, assim, né? Essa questão de, durante a relação sexual, do homem ter vontade de bater na mulher, de xingar. Então, o que é que isso representa? Será que a mulher, eu gosto disso. Mas por quê? Né? Por que que durante uma relação sexual o homem tem essa necessidade? É simplesmente essa cultura da subjugação da mulher, né? E o estupro, ele não é para um homem que o estupro, um assédio, um homem que está aqui com vontade de ter relação sexual e passou a mulher, né? E simplesmente, vou lá. Porque a gente sabe que em muitas situações você vai para um bar, você conhece a pessoa e vai querer ter relação ali consensualmente, mas não é de você justamente usar da vulnerabilidade daquela outra pessoa, de você subjugar, você usar da força, que aquilo muitas vezes, por isso que eu digo assim, às vezes as pessoas questionam, né? Vamos fazer como é de você dar uma medicação para a pessoa não ter... Dopar, né? Não, a castração química. Sim. A castração química. Porque tem que fazer a castração química. Muitas vezes, aquele homem, o prazer do homem não é nem no ato sexual. Entendeu? Muitas vezes o homem, eu já vi vários casos, até um relato de uma psicóloga, dizendo que ela já foi a favor da castração química até ela atender um homem que ele não tinha ereção, mas que o prazer dele era machucar. Então, mesmo que ele não tenha, que ele use a castração química, mesmo que ele não tenha condições de ter... Ele tem outros meios. O prazer dele está mental, em ver o sofrimento da outra pessoa. Então isso são casos reais que realmente acontecem. Então, o estupro, a violência, né, de você subjugar a mulher, de você estar naquela posição de poder. Muitos homens, é essa sensação que ele tem, né? Sem falar no
estupro, nas violências sexuais por estímulo, né? Porque a maioria das crianças que são abusadas, elas não há penetração. Isso. É um abuso por estímulo. Então, ele vai evoluindo até que, em algum determinado momento, ele consiga Executa fazer o ato. o né? ato. Mas Nossa, o por violência. estímulo é muito maior do que esse com penetração. Então, se a gente for falar sobre isso, a gente tem que entender que, muitas vezes, o prazer dessas pessoas que são perversas sexualmente, né, que são psicopatas, enfim, que fazem isso com as crianças e com as mulheres, o prazer deles não está diretamente relacionado Ao ato sexual. ao ato, mas com a perversidade de ver o outro sofrer. Subjugar, Vai né? muito além, né? Subjugar, Doutora, recentemente a ministra do STJ, Marluce Caldas, deu um parecer de que a necessidade de haver provas da suposta violência contra a mulher. E a senhora entende isso de que forma? Bom, então, eu sou pró-vítima, né? E gosto muito da Marluce, quero deixar aqui bem claro e registrado. Acho incrível ela ser uma mulher alagoana que conseguiu chegar, né, no mais alto patamar da justiça, mas a minha opinião sempre será divergente. Por quê? Porque eu conheço a realidade das vítimas. Já fui vítima e conheço a realidade do que é o sistema de justiça, muito mais aqui embaixo do que lá em cima no STJ, no STF, enfim. Na grande maioria das situações, está somente a vítima com o agressor. Qual vai ser a prova que ela vai ter? Se não a palavra dela. Ela não tem celular, ela não tem uma câmera, ela não tem outras pessoas ouvindo o que ela está passando. Não tem hematomas, porque a violência não é só física, não é? Muitas vezes não. Ou às vezes até tem, só que o tempo dela ter sofrido isso e dela ter se encorajado a chegar num local para fazer a denúncia, não tem mais aquelas já não tem mais. E eu estou falando da realidade da maioria, porque, por exemplo, a gente hoje só tem a RAV, que é um local em que a mulher que é vítima de violência sexual, ela chega para denunciar, a gente só tem em Maceió e em Arapiraca. A mulher e eu vou dar um exemplo prático de algo que aconteceu, a mulher que sofreu violência sexual num sítio, lá em Santana do Ipanema, num povoado que tem lá, eu não estou falando da cidade, estou falando de um povoado. Entendi. Ela demorou 2 dias para sair do povoado, para chegar na cidade de Santana, no hospital, e ser atendida. Do hospital, ela passou o dia todo para poder conseguir em um carro para ela chegar em Arapiraca. Isso se passaram 3 dias. 3 dias. Já tinha passado do tempo dela fazer o exame. Nisso, ela precisava tomar banho, porque o indicado para a vítima de estupro é que ela não tome banho. Mas ela não tinha como ficar 3 dias sem tomar banho, até porque ela estava se sentindo suja. Claro. Então, eu a acho que realidade... a primeira reação da mulher vítima é querer se tomar banhar, banho, pois né? não pode tomar banho. E aí, como era que ela ia passar 3 dias do sítio para Santana, de Santana para Arapiraca, para chegar no serviço, para ser atendida. Então, assim, muito provavelmente ela nem tinha mais essa prova, né? Então, isso prejudicou o processo e, muito provavelmente, em dúvida pro réu, esse réu, ele não foi... Não houve violência. Não houve a E é bom violência. falar sobre os dados, né? Que a gente estava até conversando Era antes. isso que eu ia citar agora, pessoal. É o seguinte, muito se fala, né, Coronel, sobre as denúncias falsas, as falsas denúncias de crime, de violência contra a mulher. Só que a gente andou pesquisando e esse número representa 0,3% de todos os casos de violência, violência contra a mulher, violência doméstica. Apenas 0,3% foram considerados falsas denúncias. Então, isso é um número muito pequeno que não dá nem para ter relevância nesse tema. Exatamente. Então, a gente se apegar a um número tão irrisório, tão irrelevante, em detrimento a todos os outros casos que são verdadeiros, né? É muito difícil. E outra, a gente tem que entender que a mulher já é um longo processo para a mulher denunciar, né? Porque é diferente de eu estar passando na rua, alguém roubar meu celular e eu ir fazer um BO, uma pessoa que eu nunca vi. Outra coisa é alguém que você amou, que você até ainda ama, que você tem filho, que você planejou uma vida, que você pensou que seria a pessoa que você estaria
com ele a vida inteira. Então, não é tão simples para uma mulher chegar para se encorajar. Então, é mais fácil a mulher não querer denunciar. E a gente tem provas, né, tem, assim, da subnotificação. A maioria dos casos de feminicídio no Brasil foram de mulheres que nunca denunciaram. Nunca denunciaram. Então, por quê? Porque é muito mais difícil para uma mulher chegar e lá denunciar o pai dos seus filhos, a pessoa que ela ama ou que ama, que ela sempre tem a esperança de que vai mudar, que vai melhorar. Então, esses casos, né, sobre, não, porque é do... Lógico que existe, mas assim, diante do cenário é muito irrelevante, né? E aí a gente puxa também já para essa lei da misoginia, né? Por quê? Porque as pessoas, não, porque agora você chamar a mulher de feia, você vai ser preso. Porque agora as mulheres não vão ter mais emprego, porque ninguém vai querer contratar mulher medo. Quem casou, casou, né? Então com esses mitos, por quê? A misoginia na lei, ela está sendo equiparada ao racismo, né? E a gente não está vendo aí um monte de gente sendo presa porque cometeu racismo. A gente não está vendo, né? A mesma coisa, né? É mais fácil a gente ver pessoas que ainda estão cometendo racismo e que não estão sendo presas, não estão sendo punidas, não estão respondendo. Né? A gente não viu agora que por causa dessa lei, os LGBTs ou as pessoas negras não estão sendo mais contratadas porque surgiu essa lei. Então elas não estão mais trabalhando por causa disso. Isso não está acontecendo. Então, cria-se um horror, né? Eu creio que quem não é misógino, quem não comete nenhum tipo de ato que venha a diminuir a mulher, a expressar ódio, expressar violência, a expressar o desprezo, ela não tem que estar preocupada com essa lei. A impressão que fica, muitas vezes, quando a gente vê alguns casos de preconceito, né, racial, violência contra a mulher, é que parece que alguns tentam desafiar a justiça, porque vimos agora recentemente o caso daquele pai da Argentina que estava aqui no Brasil, né, foi condenada e o pai repetiu o ato, como quem diz assim, fazendo pouco caso da justiça, né, nesse caso. E nós vamos entrar nesse caso aí da PL da misoginia. A senhora acha que, as senhoras, né, acham que foi a mídia não soube trabalhar esse tema e aí começou a usar casos que de repente não configuravam, né, o caso de crime de misoginia, porque as pessoas, mas é porque a lei não está muito clara na lei, mas a misoginia já existe uma descrição do que é misoginia, né? Então, do mesmo jeito que a lei foi equiparada ao crime de racismo, como existe um crime de racismo, né, também foi equiparada à misoginia e já existe uma definição do que é misoginia. É você expressar ódio, é você expressar o desprezo, é você expressar violência contra a mulher pelo fato dela ser mulher, né? De você ter uma fala de que, né, que a mulher, ela merece, como a gente viu, né, merece ser estuprada, que a mulher, ela tá para servir ao homem, porque o homem é um macho alfa, como a gente viu naquelas mensagens que o tenente-coronel da Polícia Militar mandava para a esposa, que, né, que ele é um macho alfa, ela dizendo, mas você me batia. Até o nível da testosterona mas você me enfiou a mão na minha cara. Ele disse, eu lhe trato como todo macho alfa trata sua mulher. Né? E eu pago as contas e você entra com carinho, com amor e sexo. Então, isso deixa muito claro, né? Isso deixa muito claro que ali é um ato de misoginia. De você dizer que a sua esposa é uma mãe que você pode comer. Né? O que é que eu estou reduzindo? O que é que eu estou reduzindo a figura da mulher? Então, tá muito claro. Isso é diferente dos exemplos que foram veiculados, como, por exemplo, tá numa reunião numa empresa e se alguém interromper uma mulher falando para fazer alguma observação, seja lá o que for, como por exemplo aqui nessa mesa, aí seria considerado um ato. Então, assim, a imprensa de repente divulga alguns casos que não... porque depende. Se enquadra, né? É porque assim, depende. Quando você diminui e menospreza isso, nessa interrupção... Ou não considera a fala da mulher. Porque o que é a misoginia? É o ódio ou desprezo a condição da mulher. Então, se eu não consigo, por exemplo, valorizar o que uma mulher fala,
Por exemplo, eu estou aqui falando, eu estou vendo que vocês estão prestando atenção. O misógino, ele não consegue fazer isso. Entendi. Porque ou ele vai rir, vai achar engraçado, então... É da engraçado ironia, ela falando. Ou ele vai me olhar como um pedaço de carne, que é o que a Camila falou agora. Então, ele sempre vai ver a mulher ou como alguém que não tem uma palavra que sustente uma opinião, por exemplo, que não seja nada considerável, ou como alguém que seja apenas de cunho sexual. Mas eu queria lembrar que a misoginia, ela já é crime desde 2018. Ela é crime quando por exemplo, ela acontece dentro da esfera da internet, né? E isso se tornou lei, se chama Lei Lola Aronovic, que é a Lei 13.642 de 2018. Então, eu me lembro que, por exemplo, quando há um lixamento virtual através de redes como o Instagram, onde todo mundo pode ver e onde várias pessoas começam a fazer, né, aqueles tipos de xingamento a uma única pessoa, direcionado a uma única pessoa, por questões de gênero, isso já é considerado misoginia e a lei também diz que quem tem que fazer essa investigação é a Polícia Federal. Mas a gente está falando de uma ampliação do que é a misoginia do Brasil. Por exemplo, na prática. E aí, quando a gente fala, por exemplo, considerar a palavra de uma colega de trabalho ou não considerar, talvez seja misoginia, eu tô falando de uma situação mais extrema. Por exemplo, aquele caso que aconteceu no Rio de Janeiro no final do ano passado, em que um funcionário, né, um servidor do Cefet do Rio de Janeiro, ele assassinou as duas chefes imediatas dele, porque elas mandavam nele, né? E ele não admitia que ele fosse comandado por duas mulheres. Então, misoginia é isso, né? Essa é uma situação mais extrema, mas existem outras situações. Por exemplo, houve um caso há pouco tempo atrás de uma procuradora e tinha um colega de trabalho que ele a espancou, né? Ele deixou ela ensanguentada, porque ela emitiu uma ordem para ele e ele não queria seguir. Então, ele tinha ódio de ser comandado por uma mulher. Então, esse ódio ou desprezo, e isso já tem, por exemplo, na lei de feminicídio, porque às vezes a gente acha que a lei do feminicídio, ela só se encaixa em situações, por exemplo, de violência doméstica, né? Mas também o que é a violência doméstica? A violência doméstica, ela acontece em grande maioria pelos homens. Por quê? Porque esse homem, ele acha que a opinião do não da mulher, do fim do relacionamento que essa mulher está propondo, ela não deve ser considerada, porque quem manda nela é ele. Como foi o caso do Tenente Coronel. A misoginia. A misoginia é isso. Então, quem vai dizer se a gente vai continuar ou não esse casamento, ou esse namoro, ou esse relacionamento? Sou eu, porque eu sou o homem e a minha opinião é superior à sua. Então, a misoginia é justamente isso. É você entender a mulher como uma cidadã de segunda categoria. Ou seja, a minha opinião como homem é mais validada do que a sua como mulher. Então, eu que decido, não é você, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, do feminicídio e há entendimentos de que o feminicídio ele não é só cometido dentro da relação, né? E eu vou dar um exemplo prático. A gente, há uns anos atrás, teve um caso que uma mulher estava fazendo uma festa na área da casa dela e veio uma pessoa, um policial militar, convidado de um convidado, entrou na festa, se interessou pela sobrinha dessa mulher, da dona da festa. E aí a sobrinha disse, eu não quero ficar com esse rapaz, eu não quero. E aí ele continuou insistindo. A dona da festa, a dona da casa, ela disse assim, olha, ela não quer ficar com você, respeite a opinião da menina, ela não quer ficar. E aí ele se levantou, pegou uma arma e deu 12 tiros nessa mulher. Nossa. Né? E esse ato de dar 12 tiros nessa mulher fez ela falecer. E esse feminicídio, eu lembro muito desse caso, porque eu acompanhei, fui na missa de sétimo dia, acompanhei a família de alguma forma, dei algum amparo, e a família, e para mim foi muito emblemático. Na missa de sétimo dia, a gente estava diante de uma mulher que morreu, mas o impacto dessa morte, ela é muito cruel. E é isso que eu quero alertar. O feminicídio matou uma mulher, tantas mulheres morreram e tal. Não é estatística, é a vida das pessoas. No enterro dela ela era cabeleireira, estavam as clientes do salão. Ela era
professora de catequese, ela era catequista, estavam as crianças da aula de catequese, estavam as outras mulheres do grupo lá de oração que ela fazia parte, estavam os familiares, estavam os filhos, estavam os netos, as amigas, o namorado. Então, assim, é um impacto a morte de uma pessoa, é um impacto a morte de uma mulher pela condição de gênero. Simplesmente ele não aceitou o não e ele continua insistindo. Quando ela disse não mais uma vez, ele atirou. Ele não respeitou o não dela. Parece simples. Horrível isso. É. E não foi uma condição em que ele pediu licença e simplesmente começou uma discussão e tudo mais. Ele teve um interesse na sobrinha. Na sobrinha, uma briga, na né? vítima, né? Não foi uma briga causada por o trânsito ou algo que já é um absurdo. Imagine ser porque a mulher não quis Ficar com A ele. frustração, ele. né? E olha, eu trago duas observações, né? Primeiro, a condição de poder dele. Sim. É um policial militar. Aí eu vou falar por experiência própria. Eu participei já de cursos de formação na coordenação. E eu confesso, coronel, que é muito difícil você conseguir. A gente até consegue identificar pessoas que não têm um perfil para estar ali, principalmente nessa condição, numa atividade pública que detém algum poder, né? É o policial poder. militar, procura um promotor. A gente até consegue identificar pessoas que não têm um perfil, o equilíbrio necessário para estar ali. Mas é muito difícil você excluir. É um processo tão demorado e tão lento, com idas e vindas daquele candidato, que você termina dizendo assim, bom, deixar ele ficar e esperar que alguma coisa aconteça. Sabe? Eu acho que até às vezes assim, a gente precisa, né? Assim, a Alagoas até já recebeu o prêmio, né, de direitos humanos, mas a gente precisa enfatizar mais na formação, sabe? Porque, assim, você tem um acesso a uma arma, né? Já saiu nas pesquisas agora, e o quanto isso potencializa, né, a probabilidade da mulher que está num relacionamento com alguém que tem porte de arma, a probabilidade dela é maior de sofrer violência, porque queira que não, é como, né, a gente disse aqui, ela dá a você um status de poder. E para mulher que está na relação, ela lhe coloca numa situação de medo, né? Porque, sabe, então, quantas situações que a gente viu, né, profissionais de segurança pública, né, que cometeram violência, cometeram assassinato de mulheres, deles dizerem, não vai dar em nada, pode fazer a denúncia. E até situações reais de uma guarnição chegar num local de violência, né, que a gente tem até situações que a gente acompanhou, e a guarnição não querer efetuar o flagrante, porque quem está ali como agressor é um policial, né? E aí a gente entende que é toda uma cultura, né? Toda uma estrutura que precisa. Por isso essa importância dessa capacitação, da gente estar falando sobre isso, da gente levar isso, porque os profissionais de segurança pública, eles saíram dessa sociedade machista, né, dessa estrutura patriarcal, de uma sociedade misógina. Então, muitas vezes, eles vão reproduzir aquilo dentro do exercício de suas funções. Então, é algo que é muito profundo, né, para que a gente trabalhe, para que a gente possa redirecionar isso. E só lembrando as palavras aqui da Coronel Camila, imagine, a pessoa que leva uma vida inteira vítima de uma violência doméstica. A mulher que passa uma vida inteira culmina na sua morte, né, nos piores dos casos. E a Maria da Penha, né, que passou a vida denunciando e terminou da forma como e o, né, pior hoje, cadeirante, né? E o pior hoje sendo questionada, né? Saiu recentemente agora que o laudo que utilizaram, fizeram um documentário para descredibilizar
a situação da Maria da Penha. Então, ela foi atacada, né? Ela foi descredibilizada por meio desse documentário, dizendo que tudo que ela inventou foi mentira, porque eu acho que ela achou que ia ser bom ficar paraplégica em cima de uma cadeira de roda, né? Ela certamente fez isso para se vitimizar, né? Para se vitimizar. Então, e aí nesse documentário eles utilizaram, que já foi, né? Semana passada foi veiculado, que foi constatado laudos falsos para construir esse documentário e mais uma vez, depois de tanta violência que essa mulher passou, ela ter que enfrentar algo assim. Pois é. Perfeito. E aí, pra gente ir se encaminhando para o final agora, queria que vocês alertassem se uma mulher estivesse se sentindo em risco agora, o que é que ela deve fazer? E aí, para... No momento da emergência, no momento que aquela mulher ela está sendo submetida à violência, o ideal é entrar em contato com o 190, que é a Polícia Militar, que é para cessar naquele momento aquele tipo de violência, né? Mas, assim, uma mulher que sofre violência crônica, né? Ela não está sofrendo agora, mas ela já vem de uma situação, exatamente, de uma violência recorrente. Então, ela pode ligar para 181, que é o Disque Denúncia, que garante, né, o sigilo do denunciante. Então, pode ligar para 181, pode ligar para o 180, pode ir direto em órgãos como a Delegacia da Mulher, né, que a gente tem uma na parte baixa, ali no CODE, e tem a parte alta. Na Casa da Mulher... Lembrando que o CODE é lá naquele viaduto. Na Mangabeiras, né, onde era o antigo já. Isso. Então, lá tem a DDM1 e tem a parte alta, a Santa Lúcia, se eu não me engano, aquele bairro ali da parte alta. E buscar ajuda nesses órgãos de apoio. Então, muitas vezes, como a doutora Paula falou, aquela mulher vai ali, mas ela não se sente... Ela está procurando uma ajuda, mas ela ainda não tem certeza se vai denunciar. Então, tem órgãos que, né, como o CEAM, lá no próprio CODE tem as psicólogas para poder trazer mais informação, para fortalecer aquela mulher. E que todos nós, a gente entenda que isso é uma preocupação que tem que ser de todo mundo, não é só da mulher que está sofrendo violência, né? Sem dúvida. E a gente sempre fala assim, que a célula da sociedade é a família. Então, quando uma família ela está desestruturada, aqueles filhos que viram aquela violência, que presenciaram, né? Lá na frente, aquilo vai reverberar de alguma forma. Então, lá na frente, toda a sociedade vai sofrer as consequências dessas famílias que vivem na violência. Então, a sociedade ela vai ser reflexo do que está acontecendo naquela casa, naquela família. Então, é algo que, de alguma forma ou de outra, vai atingir a gente. Então, que homens, mulheres, vizinhos, familiares, que todos nós tenhamos essa convicção de que é papel de todo mundo. E, às vezes, assim, até a gente repensar alguns comportamentos da gente, né? Com os nossos filhos, com os nossos netos. Eu sempre dou um exemplo de, às vezes, a gente vê um menino choramingando e vir um adulto e falar para ele, ei, você é menininha, pare com isso, tá parecendo uma mulherzinha. A gente ouve, a gente vê isso. O que é que eu estou ensinando para aquele menino, né? Primeiro, eu estou dizendo a ele que ser homem é melhor do que ser mulher, porque eu estou criticando ele, comparando ele a uma menina. E mulherzinha é um termo depreciativo. Então, aquela criança nem entende nada de gênero, mas na cabeça dela disse, Deus me livre ser isso. Ele está dizendo que eu não quero ser isso, porque não. Porque mulherzinha não existe. Não existe eu não mulherzinha. quero ser mulherzinha. Então, ele já vai crescer na mente dele, entendendo que aquilo é algo ruim, é algo que é pior do que ser homem, que é inferior ao que ele é. É cultural, né? E segundo, eu estou ensinando ao homem que ele não pode chorar, ele não pode expressar as emoções dele. Então, por que a gente vê hoje que a maioria dos números de suicídios são entre homens, né? Em contrapartida, a maioria das pessoas que buscam ajuda psicológica são mulheres. Porque como é ensinado que ele precisa ser forte, que ele é o cheio da família, ele não pode demonstrar fraqueza, ele não pode pedir ajuda. Então, às vezes, um homem ele tem problema com qualquer outro ser humano, mas aí ele não pode ser deprimido. Eu não posso dizer que, vou para psicólogo, você é um de doido, eu não estou doido. Então, todos esses estereótipos... todos esses estereótipos que existem para as mulheres, existem para os homens. Então, o machismo, ele é extremamente maléfico para toda a sociedade, né? E a terceira coisa que eu estou ensinando aquele menino é a homofobia, né? Que é qualquer coisa que está ligada ao feminino, qualquer homem que expresse qualquer coisa que for feminino, aquilo é desprezível.
Então, uma besteira que a gente repete, que a gente reproduz certos comportamentos sem nem imaginar do impacto daquilo para aquelas crianças e para a sociedade como um todo. Eu vou contar um caso curioso aqui, que alguns anos atrás eu passei a frequentar o CAS, né, o caso da Polícia Militar, que é o Centro de Assistência Social, onde temos ali vários psicólogos, né, para atendimento da corporação. E aí, o que aconteceu, eu fui acompanhado, fiz terapia lá, inclusive com a Major, esqueci o nome. Larissa? Meu Deus. Não, Tâmara, a Major Tâmara, maravilhosa, certo? Profissional excelente, ajudou muito também no meu relacionamento, viu? Fiz terapia de casal com ela também. E o interessante, Coronel, é o seguinte, que às vezes eu saía do centro e encontrava um colega, policial militar, mas às espreitas, se escondendo assim, Cada sabe? um querendo se esconder do outro, nenhum querendo que o outro visse que ele estava lá também. Hoje em dia, se a gente procurar um horário disponível lá no centro de assistência, não tem. Então, assim, Olha, a corporação mudou. evoluiu também muito por conta da senhora, que a senhora também foi vítima, certo, de alguns casos aí, que a gente já sabe, né? Sensibilizou, né? E sem dúvida, Aí, e começou às vezes- a ter trabalho voltado a isso. E às vezes eu digo assim, às vezes não é pelo amor, é pela dor, né? É. Às vezes é com medo de não ser exposto, é com medo de Isso. não ter uma retaliação. Mas eu digo sempre, a mudança de cultura é isso, né? Mudança de cultura é assim, era como, eu sempre dou o exemplo do cinto de segurança, porque a gente, Era a coisa mais quando normal era do mundo. criança, mesmo que estivesse colocando em risco o nosso bem mais precioso, que eram os nossos filhos, mas os nossos pais não botavam sem segurança, E a mesmo gente ainda sabendo. andava no porta-mala. Andava no porta-mala, andava no banco da frente, Lotado, dirigindo. No colo do E aí, motorista. no colo do motorista, porque a gente. Não é que os pais da gente não sabiam que aquilo era um risco, mas aquilo era naturalizado. Até que veio a lei, que veio punição, que foi mexer no bolso, que é pagar multa Isso. altíssima. E aí hoje a gente Bebê entra no dirigir. carro, o que é que a gente faz? A primeira coisa é botar o cinto. Então, né, quando eu trouxe algumas temáticas dentro das instituições militares e a gente trouxe algumas discussões, e aí, é obrigada a fazer curso. Eita, lá vai a coronel, eu obrigando a gente a fazer esse curso de violência contra a mulher. E todo, eu disse, mas infelizmente, para a mudança de culturas, algumas situações elas vão ter que ser obrigadas. Algumas vezes a gente vai ter que ter sanções para que a gente coercitivo entenda mesmo. Verdade. e mude aquela cultura, né? Doutora Paula, me diga uma coisa, só curiosidade. Já houve caso da mulher denunciar e o marido ser chamado para conversar e receber algum atendimento desse tipo, ser acompanhado e aquele casamento ali ser Restabelecido. restabelecido? Fale logo do Comigo grupo reflexivo, fale logo do grupo Não, reflexivo. porque A importância, É né? importante para a mulher saber que não significa, a denúncia não significa necessariamente a prisão ou uma punição, ou, claro, que medidas irão existir, mas Então, assim, eu acho que quando a pessoa resolve denunciar, né, ou ir lá na casa da mulher pedir o nosso auxílio, é justamente porque ela está numa condição que ela não tem, já chegou no limite, né? Entendo. E eu acho importante as mulheres irem, mesmo que depois elas retornem, porque isso coloca um ponto final, isso bota um limite, né, naquela situação de violência que ela está sofrendo. E outra, a mulher demonstra para o homem que ela não está sozinha, que existe lei, que ela tem amparo se ela precisar, porque muitas vezes esses homens agressores, eles fazem isso justamente porque vê ela muito vulnerável. Né? Quantas e quantas mulheres eu recebi que vieram de outro estado, conheceram o rapaz pela internet, vieram de outro estado para cá, sem familiar, sem emprego, sem nada, e aí, de repente, acontece uma situação de violência e a mulher não tem para onde ir. Então, com a gente lá, ela vai ter um certo amparo, ela vai poder recomeçar, vai ter uma estrutura mínima para que ela possa decidir se ela vai ficar com ele ou não. E, assim, muitas mulheres que a gente atende retornam para o ofensor, que é esse marido, esse namorado ou noivo. Já teve situação da gente ir acolher mulher que estava grávida, né? E aí ela passou pela situação de violência e daqui a alguns meses a gente recebeu uma mulher e ela tinha voltado para ele e o bebê tinha nascido e eles estavam formando uma família. Já teve situação da gente receber uma mulher que ela tinha uma filha e aí lá na frente
um ano depois, né? Ela tinha retornado para ele, já estava grávida dele. Então, são várias as situações. Mas é importante que esse homem que recebe essa decisão, que passa por esse processo, ele tenha também o auxílio. Por isso que a Coronel Camila falou que a gente tem lá no Tribunal de Justiça uma coisa muito importante chamada grupos reflexivos para os homens, para os ofensores, que são grupos em que esses homens, na decisão, sai a determinação que eles têm que frequentar esses grupos, que são grupos que eles vão refletir sobre as violências que eles sofreram, que eles praticaram e que eles sofreram ao longo das suas vidas, porque quem pratica é porque realmente passou por algumas situações, e são 10 encontros. Então, é um grupo que ele tem uma metodologia própria, que ele acontece em vários estados. Aqui em Alagoas, a gente já tem, inclusive, a capacitação agora para que a gente amplie esses grupos, e ele é feito por psicólogas, justamente para trabalhar com o homem essa agressividade, essas relações tóxicas, né? A masculinidade tóxica e tantas outras questões que fazem com que os homens, eles continuem, né, a ser violentos. E as estatísticas, elas não mentem. Elas dizem que esse homem que é violento com uma mulher, ele vai ser violento com todas as outras, caso ele não tenha alguma medida que faça ele refletir sobre o comportamento dele. Então, se o meu companheiro, namorado, enfim, ele é violento comigo e eu não faço nada, quando eu acabar esse relacionamento, ele vai ser violento com as outras que ele se relacionar. Entendi. Isso é um fato, a gente precisa refletir sobre isso. Então, esses grupos são muito importantes, eles precisam ser fortalecidos. Hoje, a gente está lutando dentro da coordenadoria do Tribunal de Justiça, justamente para que a gente amplie esses grupos para o interior do Estado. Eles são muito importantes. Sem dúvida, até porque, culturalmente, né, o acesso a informação, a cultura, tudo mais, ela chega primeiro aqui na capital, né? Nos grandes centros, vamos dizer assim, porque aí a gente inclui Arapiraca, tudo mais. Isso, a importância desse grupo que a doutora Paula falou é porque muitas vezes esse homem que comete a violência, ele nem se dá conta que ele está cometendo crime, né? Eu fiz a pós-graduação nessa área de enfrentamento à violência contra a mulher lá pela Universidade de Goiás, e um dos meus professores fez o PhD lá, a tese de doutorado dele foram com os homens em restrição de liberdade por causa do cometimento desse tipo de crime. E quase 90% não entendia porque eu estou preso, eu não fiz nada demais. Eu só bati na minha mulher, não foi na sua, então, doutor. Exatamente. Eles até não, o termo minha mulher, né? Eles não têm essa... Então, o grupo reflexivo, ele vai trazer justamente para aquele homem esse entendimento, exatamente, porque pela naturalização do machismo, do patriarcado, de toda essa cultura do homem impor sua vontade mediante, porque a força física, né, que é o que principalmente que diferencia o homem e a mulher, a força física, ela sempre foi utilizada para a imposição do poder do homem por meio da violência, para que ele reflita sobre isso. Então, realmente é bem importante esse trabalho. Pois é, a gente está se encaminhando aqui já para as despedidas. Infelizmente, 1 hora é muito pouco para tratar desse tema, né? Porque se a gente pudesse, a gente iria permanecer. E desde já eu já deixo o convite para que a gente volte, principalmente porque deve vir alguns projetos aí, né, no futuro, né, voltado a esse tema. E aí a gente já vai deixar esse compromisso marcado. Já para agradecer a presença, eu gostaria de... eu e o John aqui, gostaria de presentear a Coronel Camila, a doutora Paula Lopes, com essa lembrança aqui e o lápis do podcast aí, fixa com a gente. E dizer que as portas aqui estão abertas, sempre que quiserem tratar do tema e conversar sobre isso, tentar mostrar à população. Mulher, permanecer vítima da violência não é uma opção, certo? Quebre paradigmas, terá assistência, procure a Casa da Mulher, procure o 181 da Polícia Militar, certo? Mas tome uma atitude. Né? Lembrando aí agora fale para os homens, para os seus colegas. Pois é, a violência não é uma opção dentro de casa para você. É isso mesmo. Certo? Nem dentro de casa. Protejam as mulheres. Eu sou adepto da legítima defesa.
até como formação, né, da corporação, da precisa. polícia militar, né? Então, assim, violência gratuita não é uma opção, certo? Com certeza. Principalmente contra aquela que está ali ao seu lado, certo? Porque mulher não está nem à frente, nem atrás, nem abaixo de... Acaba que, de nenhum homem. que bate na mulher dele e aí ele é capaz de tudo, meu amigo. Pois é, certo? Lembrando que esse brinde que nós estamos presenteando, certo, às senhoras, é uma oferta aí da Imagine Creative, certo? Do Steve Félix, que desenvolve todo esse material aí pra gente, certo? Agradecer também, olha aí, a Aí Ferrete tem também. Panificação e Restaurante, certo? Sim, Que nos... tava esperando terminar para... Exatamente, certo? Então, assim, agradecer a Ferrete, que forneceu aqui esses docinhos, esses pãezinhos aqui. Pra gente... Da dieta. Obrigada, Everton, rapaz, ajuda a gente. Pois é, um grande abraço pro nosso amigo Capitão Everton, né? E aí, John, vamos nos despedir aqui e agradecer, né? Infelizmente, né? Vamos ter que agradecer. Obrigado, doutora Paula, Coronel Camila. E vamos falar como o Fabrício falou, vamos marcar O mais retorno. outro, porque uma hora é pouco para esse É papo pouco. Sem bem dúvida. bacana. Obrigado, viu? Gratidão também. Parabéns aí por esse trabalho, que é importantíssimo, né, para todos nós. Então, contem com a gente. Eu me coloco à disposição. Será um prazer a gente retornar. Vamos embora. Doutora Paula, muito Com obrigado. certeza, quero agradecer, dizer, como diz Maria da Penha, a vida começa quando a violência termina. Então, já que esse é um podcast de 2 homens, eu quero mandar uma mensagem para os homens dizendo: não passe a mão na cabeça do seu amigo que é violento com as mulheres, né? Diga a ele: olha, cara, eu gosto muito de você, mas você tá errado. Sem Então, dúvida. às vezes, uma frasezinha como essa pode mudar Todo- todo o entendimento do que é destino. violência, né? Perfeito. É isso aí. Pessoal, muito obrigado, certo? Até a Valeu. próxima. Tchau.